Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta sexta-feira, dia 18 de agosto, está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos crentes sempre existiram e sempre hão de existir. Enquanto Paulo escreve a Timóteo dizendo que haveria um tempo, Pedro, nessa segunda carta, ele diz que esse tempo já chegou, porque ele diz, mas houve também entre o povo falsos profetas. Não apenas no tempo presente da vida de Pedro, mas no tempo passado, no tempo do Antigo Testamento, já havia falsos profetas. E Pedro então vai dizer que no tempo dele havia falsos mestres. No tempo do Antigo Testamento, a ação profética era a mais usada entre o povo de Deus. No Novo Testamento, estes profetas passam a ser os mestres. No nosso tempo, esses mestres passam a ser os líderes, nos seus mais diversos títulos, que introduzem encobertamente heresias destruidoras. Se nós formos analisar à luz do dicionário da língua portuguesa o que seja heresia, nós vamos encontrar que é o não cumprimento dos dogmas da igreja. E eu penso que, olhando por este ângulo, nós podemos ver que algumas pessoas que não cumprem algumas obrigações, algumas ordens criadas pela igreja, seja ela qual for, pode ser chamado de hereges. Mas existem algumas igrejas que precisam realmente ser questionadas quanto a isso. Por isso eu quero trazer a minha própria definição do termo, que é o descumprimento das normas deixadas por Deus para o seu povo. Então, são estas heresias que Pedro está falando, que nelas, estes falsos mestres, esses falsos líderes, acabam negando mesmo até o Senhor Jesus, que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição.
O fato de alguém se considerar líder religioso não significa que ele está seguindo os ensinos bíblicos, mas significa que ele está trazendo para si algumas coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus deixou escrito para nós. Mas o pior do que isso é que esses líderes serão seguidos por muitas pessoas. Pedro diz, e muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O próprio caminho que conduz ao céu, que é Jesus, será blasfemado por estes líderes religiosos que não estão cumprindo com aquilo que Deus preparou para eles. E Pedro vai continuar que essas pessoas também são movidas pela ganância e com palavras fingidas eles farão negócio, eles vão usar a fé como um meio de vida, mesmo que para isso eles enganem as pessoas, mas eles estarão usando a fé das pessoas como um meio de vida, com palavras fingidas. Eles farão negócio. Então, vimos isso largamente nos dias de hoje. Não estou aqui para condenar ninguém e nem citar nomes e nem funções, mas para alertar para aquilo que Pedro escreve, que estes falsos mestres estão entre nós, que eles estão introduzindo heresias destruidoras, que eles estão fazendo até mesmo com que as pessoas neguem a fé no Senhor, com palavras enganadoras, ou seja, com mentiras, movidos unicamente pelo lucro, pela vontade de se enriquecer. E, na verdade, estão se enriquecendo cada vez mais, porque conseguem enganar com as suas palavras fingidas as pessoas que os estão seguindo. E Pedro diz que a condenação dos quais já de largo tempo não tarda. Eles não poderão fugir do juízo de Deus, porque estão deturpando a mensagem de Deus, estão enganando pessoas e estão realizando um ministério em favor próprio, não se preocupando com a alma, com a salvação das outras pessoas. E Pedro diz que eles já estão condenados, porque Deus sabe exatamente aquilo que eles estão fazendo. Quando ouvirmos alguém trazendo uma palavra, vamos verificar, vamos perguntar a Deus se é realmente isso, para que não nos deixemos enganar por esses falsos mestres que viveram do tempo de Pedro, vivem nos nossos dias e ainda viverão enquanto Jesus não regressar. Que nós tenhamos uma sexta-feira abençoada. Amém.